Você já se perguntou o que move o seu coração? O que o faz bater mais forte? Cada batida indica a direção do que nos toca, do que nos incomoda e do que nos alega e motiva. Agora, pense em Deus, em sua grandiosidade e infinitude. Se ainda assim Ele tivesse um coração como o nosso, para onde as suas batidas nos levariam? A resposta encontramos no texto áureo da Bíblia, que nos revela o maior ato de amor já realizado, mas também a sua motivação. Porque Deus amou o mundo, foi capaz de entregar o seu próprio Filho. Porque Deus amou o mundo, assumiu forma humana para sofrer todo tipo de humilhação por nossos pecados. Mas a pergunta mais importante é: e você? Até onde vai o seu amor? Se o amor do Pai está em nós, ouvimos o grito dos que clamam por salvação e o respondemos. Se o amor do Pai está em nós, somos encorajados a ir em direção àqueles que necessitam de esperança. Se o amor do Pai está em nós, somos capazes de estender a mão ao estrangeiro em busca de paz e abrigo. Se o amor do Pai está em nós, não há espaço para indiferença em nosso coração. O mundo anseia por ver o que o amor do Pai é capaz de fazer através de você. Chegou a hora. No amor do Pai, vamos completar a missão. Há lugares no mundo onde viver é um desafio, onde a fome grita, onde a paz parece ter sido esquecida, onde o medo ronda todos os dias. E ainda assim, a luz não se apagou. Em outros lugares, crer em Jesus é perigoso. Um culto pode ser interrompido, uma vida pode ser tirada, mas eles permanecem, servem, proclamam. Eles não pararam diante do medo, não recuaram diante da dor, porque o Evangelho é esperança em qualquer cenário. E hoje à noite, nós ouviremos essas vozes, direto da linha de frente. Gente que é luz em meio ao caos. E eu sou Anatoly Shmelyhovsky. Eu sou seu missionário na Ucrânia. Eu sou ucraniano, nascido na Ucrânia, mas Deus, em sua grande sabedoria, levou 2 ucranianos perdidos na década de 90 e levou para o lugar mais ucraniano do Brasil, que é Recife, para estudar no seminário. E justamente lá no Brasil, lá no Seminário do Norte, Deus começou a trabalhar com o nosso coração. E a nossa querida Junta de Missões Mundiais foi usada como instrumento de Deus para nos capacitar. É interessante o que eu fico impressionado com aquilo que Deus faz. Veja, gente, Deus não planeja a guerra, Deus não planeja a dor, mas Deus é aquele que pode pegar uma maldição, porque a guerra é uma maldição, mas Ele pode pegar aquela história, Ele pode usar isso para sua glória. Veja o que Deus fez. Nós sempre oramos que a igreja ucraniana seja como a igreja brasileira, porque vocês brasileiros têm sido exemplo para nós em plantação de novas igrejas nesse mundo. Nós sempre olhávamos para a Europa pensando: Senhor, queremos plantar igrejas na Europa, mas o trabalho sempre estava indo meio assim, sabe, devagar. Por causa da guerra, os refugiados ucranianos que levaram suas famílias, as suas crianças para fora do país, somente na Europa, somente em primeiros 3 anos, foram plantadas cerca de 147 igrejas. E ali na nossa apresentação, antes, tem o mapa da Europa com uma lista das igrejas, dos países onde foram as igrejas plantadas, as igrejas ucranianas. Eu vou destacar apenas 2 países. O maior número de igrejas foi plantado na Alemanha, mais de 70. Mas os 2 países mais ateus da Europa é a Estônia e a República Tcheca. Quase não tem igrejas lá. Mas pela graça de Deus, no meio desse caos, os ucranianos estão plantando igrejas, inclusive na Estônia, inclusive na República Tcheca. Se eu estou vivo agora, se Deus ainda permitiu que eu, Anatoly, vivesse ainda nessa terra com minha família, se você está agora ouvindo essa palavra, no meio desse desafio, desse caos que agora está nesse mundo,
Isso quer dizer o seguinte: Deus ainda tem trabalho para você nessa terra. E eu e você, nós somos obrigados a se juntar ao trabalho que Deus está fazendo. Para mim, esse momento que nós vivemos agora, tanto aqui na Ucrânia, tanto nesse mundo, é tão necessário colocar prioridade máxima para o reino de Deus. Coisas secundárias devem ser coisas secundárias, mas em primeiro lugar tem que ser o crescimento do reino de Deus nesse mundo. E para terminar, uma das experiências mais fortes que eu pessoalmente vivi durante a guerra é quando nosso governo, a prefeitura da cidade de Lviv, telefonou para as igrejas evangélicas dizendo o seguinte: pastores, se vocês quiserem, nós temos aqui no nosso estado prisioneiros de guerra russos. E vocês podem, se quiserem, ir para a prisão. A gente vai verificar todos os pastores e pregar a palavra de Deus para os prisioneiros russos que entraram no nosso país para matar as nossas crianças. E nós primeiramente pensamos assim: será que eles merecem que a gente pregue o evangelho para eles? Mas quem sabe isso é um plano de Deus. Eu lembro quando, depois de pensar alguns dias, eu falei para a esposa: Irina, eu vou lá. Verificaram a minha documentação. No domingo eu ia para a cadeia para pregar para os prisioneiros russos aqui na minha cidade. Na quarta-feira eu recebo notícia que irmão da minha igreja, irmão Bogdan, casado com filho do pastor Marta, casal que fiz casamento deles em 2018 com 2 belas crianças, esse irmão foi morto na guerra. E no domingo eu devo ir para a prisão pregar para os russos. Eu pensei dentro de mim: eu não vou. Eu não posso pregar o evangelho para os meus inimigos, porque eles não merecem. Confesso a vocês, eu não tinha texto para pregar de sábado para domingo à noite. Eu sou batista, eu não tenho aqueles sonhos, mas eu sonhei como um sonho que Deus me falou: use o texto sobre a parábola do bom samaritano. Levantei de manhã, minha esposa não queria que eu fosse para lá, e eu, do ponto de vista humano, também não queria fazer isso, confesso a vocês, mas eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, colocaram no quarto 250 pessoas, todos com a cabeça para baixo. Eu abri o texto, comecei a falar sobre a palavra do bom samaritano e perguntei a eles: que palavra vocês queriam receber agora aqui de mim? Aí todo mundo falou: a gente queria ouvir a palavra troca, porque eles estão sonhando que os soldados ucranianos sejam trocados pelos soldados russos, e o governo ucraniano sempre procura fazer isso. Mas eu falei para eles: não é essa palavra que vocês devem ouvir hoje, não é a palavra troca, mas a palavra liberdade. Porque somente em Cristo Jesus a gente pode ver o que é verdadeira liberdade. Preguei o texto sem muito ânimo, pensado sem muito poder. Fiz apelo. 17 pessoas desses prisioneiros russos se converteram e aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Do ponto de vista humano, eu dentro de mim, as minhas emoções diziam não fazer isso. Mas muitas vezes Deus está dando para nós alguns privilégios que temos que aproveitar para pregar o Evangelho. Nem tanto pelo meu país, nem tanto pelo país do outro, mas para que o reino de Deus possa crescer. A brevidade da nossa vida, a necessidade de cumprir a nossa missão e colocar os interesses do reino de Deus em primeiro lugar vai fazer a nossa igreja viva. Queridos irmãos e irmãs do Brasil, eu louvo a Deus pela Junta de Missões Mundiais, pela liderança da Junta e por cada um de você. Eu, ucraniano Anatoly Smilichovsky, falando da Ucrânia, sou testemunho vivo daquilo que Deus está fazendo hoje em dia, milagres na Ucrânia.